Da edição. Muito bem, de volta, são 4h51, Romantiezer tá dando aqui. Boa tarde a todos da CBN ouvintes, espero que o Benedetto e o Sálvio façam muitos gols contra o Corinthians. É amanhã. O Emerson Santana, Portuga do Corinthians não vai pegar avião para Argentina, vai ganhar passagem só de ida, para voltar para terrinha, lá para Portugal. Ainda não, hein? Acho que ainda não, vai demorar um pouquinho, vai demorar muito não, mas ainda não. E o Paulo César Vieira tá dizendo assim, Verdão entrou no campeonato agora, aguardem as próximas rodadas. O Bugre vai desencantar, aguardem também a virada. Bota o hino do Bugrão aí. Vamos falar do Guarani, Guarani que perdeu pro Grêmio na quinta-feira da semana passada lá no Sul. E agora vai enfrentar o Criciúma no Brinco de Ouro na próxima quarta-feira, Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, falando sobre o Guarani, que se reapresentou no final de semana depois da derrota para o Grêmio, já projetando o jogo de quarta contra o Criciúma no Brinco de Ouro. O Guarani trabalhou principalmente no domingo, né? Taticamente, fisicamente, tentando fortalecer o grupo emocionalmente e também dentro de campo para que o Guarani consiga quebrar essa sequência de 6 jogos sem vitória. Esse que é o maior jejum da era Daniel Paulista. Ele ficou ali um período de 4 jogos sem vitória no Campeonato Paulista, mas 6 jogos é a primeira vez, né? Inclusive, a diretoria tem tentado passar tranquilidade para a comissão técnica, para o grupo de jogadores, pensando que a temporada ainda é longa, foram 3 rodadas, o Guarani teve aí 2 derrotas, um empate, né? As 2 derrotas fora de casa, quando jogou em casa contra o Sport empatou, e enfrenta agora o Criciúma, inclusive isso foi tema da entrevista coletiva dessa segunda-feira, que jogar dentro de casa e vencer é importante, principalmente se tratando de uma competição tão longa como é a Série B do Campeonato Brasileiro. E 2 aspectos que eu quero tratar aqui nesse boletim de hoje envolvendo o Guarani, é que o Guarani tem conseguido criar oportunidades. É o time que mais finaliza em direção ao gol dos times adversários, né? O Guarani em 3 jogos tem 21 finalizações certas, é o time que mais acerta o gol dos times adversários, mas tem apenas um gol. O Guarani mais 4 times dividem esse posto de pior ataque do campeonato, mas a situação do Guarani é ainda mais crítica porque ao lado da Ponte é o time que tem um gol em 3 jogos. Então melhorar esses números ofensivos é uma tarefa para o Daniel Paulista a partir desse jogo contra o Criciúma, mas entendendo que as oportunidades estão sendo criadas. O Guarani tem pecado principalmente agora em marcar o gol, na efetividade, no aproveitamento dessas chances criadas. Tanto que o último atacante a marcar pelo Guarani foi o Ronald, lá no comecinho de março pelo Campeonato Paulista. De lá pra cá, nem o Ronald, nem o Júlio César, nem o Nicolas Careca, nem o Lucão do Break, nem o Bruno José, nenhum outro jogador de ataque marcou no Guarani. Então tem sido algo trabalhado pela comissão técnica já pensando nesse jogo contra o Criciúma. O Guarani que tem retrospecto positivo contra o Criciúma, perdeu só uma vez nos 10 jogos que teve em Campinas, foi naquela campanha do rebaixamento em 2012, no mais 8 vitórias, um empate. Então o Guarani geralmente se dá bem contra esse time, principalmente jogando em Campinas. E essa é a grande aposta para quarta-feira diante do seu torcedor pela 4ª rodada da Série B. Entrevista coletiva hoje à tarde, no comecinho da tarde, aí o zagueiro João Vitor, ele disse que está fechado com o Daniel Paulista. Claro, Daniel Paulista é um treinador excelente, o trabalho dele é excelente, também não tenho o que falar do professor Daniel Paulista. O grupo está fechado com ele totalmente, 100%, e estamos fechados com ele, é isso. Os dois têm a mesma característica, a liderança dentro de campo, né? Joguei com o Ronaldo e ele é mais experiente, como o Derlan também. A gente vem conversando assim, durante a semana, o que a gente erra, o que a gente acerta, para que no próximo jogo a gente possa estar melhorando cada vez mais. Tá aí, portanto, o João Vitor falando a respeito do Guarani e o Júlio Nascimento falou a respeito do Bugre nessa seca de vitórias do Daniel Paulista à frente do Guarani. Para quem pega a tabela do Campeonato Brasileiro e olha, poxa vida, o Guarani é o lanterna, 20º colocado, 1 ponto apenas, aquele empate contra o Sport, 2 derrotas, uma contra o Brusque na primeira rodada e quinta-feira passada contra o Grêmio, os 2 jogos fora. Fala que, nossa, o Guarani é lanterna. Mas o futebol do Guarani é para ser lanterna, Carol? Não, e não vai ser. Eu creio que o Guarani vai se recuperar. Eu acho que quarta-feira já é jogo de recuperação. É um jogo que o próprio Júlio disse, né? Emocionalmente vai exigir dos atletas, mas o Guarani tem time,
mais encorpado até que o Criciúma, então tem boas possibilidades de vencer. É um campeonato muito equilibrado, né? Então, de repente, uma vitória aí do Guarani, ele vai a 4 pontos, praticamente já sai dessa zona de rebaixamento e começa já a construir a sua campanha. Não vai ficar em zona de rebaixamento, não tem time para isso, já demonstrou mesmo em derrotas ou naquele tropeço em Porto Alegre que tem condições, que criou, tanto é que o melhor em campo foi o menino do Grêmio, o goleiro. O Guarani desperdiçou muitas oportunidades, isso é com treinamento, com rotina, aperfeiçoar a finalização para o Guarani. Como é que eu posso dizer? Ele ser efetivo, né? Você construir, que é difícil também, mas você a construção ela está construindo. Então a construção ela está sendo até bem feita. Agora o gol não está saindo, né? E contra o Grêmio, mais uma vez, foi prova disso. Jogou de igual para igual, em alguns momentos superior ao Grêmio. E quando estava 1-1, desperdiçou 2 sem lances dúvida, de gol. Poxa, o Júlio César perdeu uma, que ele dominou, o Breno saiu, o Matheus Pereira perdeu outra também. Perdeu. Então, grandes oportunidades que o Guarani poderia ter convertido em gols. Então, só de você estar criando já é um passo. Agora tem que finalizar corretamente, né? E contra o Criciúma é jogo para isso, Cabela. Jogo para vencer, jogo para dar moral. O nervosismo nos primeiros minutos pode ser um adversário também, além do Criciúma, mas a pergunta que você fez, esse posicionamento não combina com o Guarani, não vai ficar na zona de rebaixamento, até porque tem time para brigar por coisas maiores aí dentro da Série B. E para o jogo contra o Criciúma, na próxima quarta-feira, às 9 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, não tem Giovanni Augusto. Que é um desfalque sensível, foi até debate nosso hoje pela manhã. Eu colocaria o Marcinho, não foi contratado de repente até para suprir a ausência do Giovanni Augusto, que estava em tratativa, se ficava ou não em Campinas, ele ficou, então o Marcinho foi para o banco, mas eu iria de Marcinho. Chegou até, ou está se cogitando o Índio entrar como um terceiro volante, Cabela. Com essa cobrança que tá, o Guarani precisando vencer. Você imagina o Guarani entrando em campo com 3 volantes, o Daniel Paulista fazendo aquele caminho do vestiário. É um caminho curto, mas do vestiário ali, do túnel do Guarani até o banco de reservas. O que ele vai ouvir. O que ele vai ouvir. Meu Deus do céu. Pode colocar aí. Se não for o Marcinho, é um outro jogador, um jogador mais leve, um jogador de criação, mas tudo leva a crer que o Daniel vai escalar um meia de organização para tentar furar o bloqueio do Criciúma. Inclusive o Júlio trouxe, né, no programa da primeira edição do CBN Esportes, que o Marcinho e o Bruno José, no Cruzeiro, jogaram juntos, fizeram boas parcerias ali. Né? Fizeram esse revezamento. O Bruno José deu uma resposta boa lá no Sul. Um jogo com uma outra característica, lá o Guarani tinha espaço, tinha o contragolpe, o Bruno José jogando muito aqui pelo lado direito, de repente, né, até debatemos hoje pela manhã também, o Bruno José jogar por dentro, mas eu não acredito, acho que até pela boa atuação que o Bruno teve lá no Sul, ele vai ser mantido ali do lado direito e o Marcinho vai ser o encarregado de ser o 10 do Bugre. Ô Carlão, e com toda a experiência que tem Giovanni Augusto, sabendo que já tinha tomado 2 cartões amarelos, o time estava perdendo já, ele não tinha que ter um pouquinho mais de pé no chão e cabeça fria? Vai entender, né? Tem coisas que você não consegue entender, né? Ainda mais jogador experiente, Exato. rodado. Não é um garoto, né? Que sabe da importância dele para um jogo que virou fundamental para o Guarani. Sim. Seria importante a presença do Giovanni Augusto, até para acalmar a garotada, até para ele assumir a responsabilidade. Nós citamos hoje também o jogo contra o Vila Nova, em que estava praticamente perdido, e o Giovanni foi um cara que guerreou, que lutou e que tecnicamente brilhou naquela partida, levando a decisão para os pênaltis. Seria importantíssimo esse jogo para o Giovanni Augusto, para o time do Guarani, mas ele não vai estar. Então cabe ao Marcinho, possivelmente, né, se ele for escalado, assumir essa responsabilidade. Recebemos aqui um zap